Geralmente nós associamos o fim do mundo ao barulho. Esperamos sirenes, explosões, o som de prédios desmoronando e o caos de gritos humanos. Nós fomos condicionados a acreditar que a morte de milhares de pessoas é barulhenta. Mas na cidade de Halabja, o apocalipse chegou em silêncio. Não houve fogo, as casas permaneceram de pé, os carros continuaram estacionados nas calçadas. A única coisa diferente era o ar. Sobreviventes relatam que, pouco antes do meio-dia, uma brisa suave desceu das montanhas, trazendo um cheiro estranhamente agradável. O cheiro doce as fez respirar fundo, e ao encherem os pulmões com aquele aroma convidativo, em questão de minutos, milhares de pessoas caíram onde estavam. Sem ferimentos visíveis e sem sangue aparente, apenas dormiram e nunca mais acordaram. Esse é o relato do pior ataque químico da história, mas para entendê-la, precisamos voltar no tempo. Até a Primeira Guerra Mundial, árabes, curdos e persas viviam sob a mesma unidade política, o Império Otomano. Não porque fossem povos parecidos, na verdade eram profundamente distintos, mas porque estavam submetidos ao mesmo domínio. Cada um conservava sua própria identidade, língua, religião e memória histórica. Quando o Império Otomano desmoronou em 1918, França e Reino Unido redesenharam o mapa do Oriente Médio como bem entenderam. Foi uma engenharia de fronteiras feitas em gabinetes europeus, sem consultar nenhum dos povos que realmente viviam ali. Entre todos eles, os curdos foram os que mais perderam. O Kurdistão desapareceu do mapa. Suas terras foram divididas entre 4 países: Turquia, Irã, Síria e Iraque. Famílias foram separadas por arame farpado. Vilas inteiras acordaram pertencendo a países diferentes. O povo que há séculos habitava as montanhas virou estrangeiro dentro da própria casa, passando a ser a maior nação do mundo sem um estado. O Iraque, criado artificialmente pelos britânicos, juntava 3 grupos que nunca haviam vivido unidos sob um mesmo governo: árabes sunitas, árabes xiitas e curdos. Para garantir controle, Londres colocou os árabes sunitas no poder. Foi essa elite que décadas depois daria sustentação política ao próprio Saddam Hussein. Já os curdos, um povo milenar com cerca de 40 milhões de pessoas e língua própria, nunca aceitaram serem governadas por outro povo. Em cada país, eles passaram a buscar independência, o que frequentemente os colocava em conflito com os governos centrais. Halabja fazia parte do Iraque. Era habitada majoritariamente por curdos, tinha vida civil normal, mercados, escolas, serviços básicos. Mas tudo isso acontecia sob uma nuvem de vigilância. Na prática, isso significava medo cotidiano. Pessoas evitavam falar sobre política em público. Jovens em idade de serviço militar podiam tornar-se alvo de recrutamento. E famílias aprendiam a conviver com checagens, limites de movimento e risco de represálias. O regime batista de Saddam defendia o nacionalismo árabe como projeto de Estado. E tudo que não fosse árabe era tratado como um elemento a ser absorvido, neutralizado ou eliminado. Por isso, para os iraquianos, Halabja era uma cidade de inimigos dentro de seu próprio país. E foi justamente nesse clima de paranoia que a mira se voltou para dentro. O regime de Saddam já desconfiava que os grupos curdos poderiam colaborar com o inimigo, devido à proximidade étnica e geográfica com o Irã. Por isso, cidades fronteiriças como Halabja deixaram de ser vistas como lares de civis e passaram a ser vigiadas como potenciais ninhos de traidores. Essa desconfiança acabou se concretizando quando o exército curdo viu uma oportunidade de guerra Irã-Iraque. Os curdos se aproximaram do Irã, não por ideologia, mas por sobrevivência, pois a lógica do conflito impôs sua própria regra. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sem meios suficientes para se defender do Iraque, os combatentes curdos aceitaram o apoio militar do Teherã. Eles ganharam armas, treinamento e suporte logístico, mas deram a Saddam o pretexto perfeito. Aos olhos do regime, os curdos deixaram de ser cidadãos rebeldes e se tornaram inimigos declarados. Saddam não descobriu uma traição, talvez ele a tenha fabricado. A brutalidade da perseguição contra curdos os deixou sem saída, forçando-os aos braços do inimigo para não serem exterminados. Essa situação abriu as portas para a campanha Anfal, uma operação sistemática lançada pelo regime de Saddam Hussein entre 1987 e 1988, para destruir a base territorial, política e humana do povo curdo no norte do Iraque.
Ela rapidamente se tornou um programa de extermínio dirigido a civis, um processo metódico e impiedoso. A operação foi conduzida pelo primo de Saddam, Ali Hassan al-Majid, que recebeu poderes absolutos sobre toda a região. Se Saddam Hussein era o cérebro do regime, Ali Hassan al-Majid era o punho. Primo de primeiro grau do ditador, ele não era um estrategista militar brilhante, nem um intelectual. Antes de ostentar fardas cobertas de medalhas, Ali era um homem invisível que trabalhava como motorista e mensageiro do exército, pilotando uma motocicleta velha entre quartéis para entregar recados. O contraste é aterrorizante. O homem que mal tinha capacidade para ler um mapa estratégico recebeu o poder de redesenhá-lo. A mão que antes apenas acelerava uma moto foi a mesma que, anos depois, assinou ordens de extermínio. Sua ascensão meteórica dentro do partido PA não veio da competência, mas de duas qualidades que Saddam valorizava acima de tudo: lealdade cega e uma crueldade sem limites. Antes de ganhar o apelido Ali o Químico, ele serviu como o homem dos trabalhos sujos do governo. Onde quer que houvesse uma revolta, Ali era enviado para esmagá-la. Ele não negociava, ele exterminava. Sua personalidade era marcada por uma arrogância sádica. Gravações de áudio recuperadas após a queda do regime mostram um homem que não apenas cumpria ordens, mas sentia prazer em matar. Ele via os curdos não como cidadãos, mas como pragas a serem eliminadas. Foi essa mentalidade que o tornou o arquiteto da Operação Anfal. Quando Saddam lhe deu o comando do norte, Ali recebeu poderes de supergovernador. Sua autoridade estava acima da lei, acima do exército e acima dos tribunais. Ele criou zonas de morte livre, onde qualquer ser vivo, homem, mulher, criança ou animal, era considerado alvo legítimo. Ele queria demonstrar ao primo que poderia resolver o problema curdo de forma rápida, barata e definitiva. E o gás foi a ferramenta de melhor custo-benefício. Em 1979, a Revolução Islâmica havia virado o Irã de cabeça para baixo. O novo regime do Ayatollah, paranoico com golpes, havia executado ou expurgado a elite de suas próprias forças armadas. Os generais experientes estavam mortos, os pilotos presos e a formidável máquina de guerra comprada dos Estados Unidos estava enferrujando sem peças de reposição. Para a inteligência iraquiana, o Irã era um gigante de joelhos, pronto para ser derrubado. Mas a invasão não foi apenas oportunismo, foi movida por medo, ganância e ego. O Iraque era uma bomba relógio demográfica. Saddam, um ditador sunita, governava uma população de maioria xiita. O novo líder do Irã pedia abertamente que esses xiitas iraquianos se levantassem e derrubassem o regime ateu de Bagdá. Saddam precisava esmagar o Irã para silenciar essa revolução antes que ela contagiasse sua própria casa. Havia também um prêmio econômico claro. Saddam queria anular os tratados de fronteiras e assumir o controle total do Shatt al-Arab, o canal vital para o escoamento de petróleo do Golfo Pérsico. Além disso, ele cobiçava a província iraniana do Cuzistão, uma região rica em petróleo que ele planejava anexar para asfixiar a economia inimiga. Por fim, Saddam queria preencher o vácuo de liderança do Oriente Médio, deixado pela morte do egípcio Gamal Abdel Nasser. Ao derrotar o histórico inimigo persa, ele esperava se consagrar como o novo líder supremo e inquestionável do mundo árabe. A invasão, no entanto, teve o efeito oposto. Em vez de colapsar, o ataque uniu o povo iraniano em um fervor nacionalista e religioso. A Guerra de Semanas se transformou em um pesadelo de 8 anos, com trincheiras, gás e ondas humanas, preparando o terreno brutal onde o massacre de Halabja eventualmente aconteceria. Durante a guerra Irã-Iraque, em 15 de março de 1988, combatentes da União Patriótica do Kurdistão, apoiados diretamente pela Guarda Revolucionária Iraniana, avançaram sobre Halabja e assumiram o controle da cidade, localizada a poucos quilômetros da fronteira. Para Bagdá, isso não era apenas uma perda territorial, era uma ameaça estratégica imediata. A partir de Halabja, o Irã poderia abrir caminho em direção a Soleimânia. E mais grave, o regime via a presença iraniana dentro de uma cidade curda iraquiana como a prova final da traição interna. A resposta iraquiana veio na manhã de 16 de março de 1988. Os primeiros aviões sobrevoaram Halabja, lançando bombas convencionais. Um ataque planejado para transformar Halabja em um ambiente ideal para a dispersão de agentes químicos. As explosões destruíram janelas, portas e telhados, abriram frestas,
Arrancaram estruturas, deixaram casas expostas e frágeis. A intenção real era forçar civis a correrem para áreas abertas ou se refugiarem em porões, criando as condições que tornariam o próximo ataque mais letal. Minutos depois, a segunda fase começou. O céu voltou a ruir com a aproximação de aeronaves iraquianas em formação. Agora não vinham explosivos comuns, mas bombas químicas contendo agentes neurotóxicos e vesicantes. Provavelmente, para os pilotos iraquianos dos caças MiG e Mirage, aquela manhã de quarta-feira não oferecia a glória dos combates aéreos contra os F-14 do Irã. Não havia a adrenalina de um duelo nos céus ou a honra de enfrentar um inimigo armado. Era uma missão puramente técnica: alinhar a mira sobre as coordenadas, apertar um botão e voltar para a base antes do almoço. Quando atingiam o solo, essas bombas não explodiam como o esperado. Abriam seus reservatórios internos e liberavam uma névoa densa que se espalhava rente ao chão. Para quem estava na cidade, o som era discreto, pequenos estalos secos, mas o efeito era devastador. Sarin, tabum, gás mostarda e possivelmente VX se transformavam em nuvens baixas que avançavam pelas ruas, empurradas pelo vento. As janelas destruídas minutos antes se tornaram portais de entrada para o veneno. As casas abertas agora permitiam que a névoa penetrasse em cada cômodo. Em paralelo, posições de artilharia iraquianas nas montanhas disparavam projéteis químicos que caíam nos bairros, multiplicando os pontos de liberação. O objetivo era cercar Halabja por todos os lados. Halabja ficava em um vale e naquele dia os ventos sopravam diretamente das áreas altas para dentro da cidade. Os agentes químicos utilizados eram mais pesados que o ar e, portanto, desciam e se acumulavam em áreas baixas por gravidade. A combinação de topografia e vento transformou Halabja no pior cenário possível para um ataque químico. Meteorologistas militares iraquianos monitoraram essas condições e Ali Hassan al-Majid escolheu o momento exato para maximizar a letalidade. O veneno infiltrava-se pelas frestas, escorregava por becos e descia pelos mesmos porões onde as famílias haviam buscado proteção. Nenhuma casa danificada estava segura. A névoa quase invisível queimava pele e olhos, destruía vias respiratórias, provocava convulsões e levava muitos à morte em minutos. Os agentes utilizados eram de dois tipos principais. O vesicante, gás mostarda, causava queimaduras na pele, bolhas, lesões oculares e danos respiratórios progressivos. O gás neurotóxico sarin, tabum e possivelmente VX atacavam o sistema nervoso, provocando miose, salivação extrema, vômitos, convulsões, paralisia respiratória e morte por asfixia. Testemunhas relataram pessoas caindo abruptamente nas ruas, crianças desmaiando nos braços dos pais, espuma saindo da boca de adultos e jovens, cegueira permanente, convulsões violentas, pessoas que tentavam correr mas caíam após poucos metros. O gás se espalhou tão rápido e de forma tão homogênea por áreas baixas que famílias inteiras morreram dentro de seus próprios abrigos, sem sequer entender o que estavam inalando. Hospitais e postos improvisados colapsaram. As próprias forças iranianas e Peshmerga dentro da cidade foram atingidas, agravando o caos. Não havia como organizar socorro ou evacuação. Em poucas horas, Halabja se transformou em um cenário de morte em larga escala. Quando as nuvens químicas começaram a se dissipar, as ruas estavam silenciosas e cobertas de corpos. Famílias inteiras foram encontradas onde estavam minutos antes, em cozinhas, salas, escadas e varandas. Animais jaziam nas ruas. A cidade havia sido neutralizada em questão de horas. Estima-se que o ataque tenha gerado milhares de mortos imediatamente e dezenas de milhares de feridos e intoxicados, muitos dos quais desenvolveram problemas crônicos, cânceres e malformações que persistem até hoje. O ataque, com múltiplas passagens aéreas e projéteis químicos, durou horas, mas suas consequências continuam décadas depois. Halabja não foi apenas um crime de guerra, foi um empreendimento internacional. O arsenal de Saddam Hussein foi construído com a ajuda de empresas ocidentais, operando na zona cinzenta da legalidade e com a conivência de governos que preferiam olhar para o lado enquanto o Iraque lutava contra o Irã. Aqui estão os bastidores de como o arsenal químico chegou às mãos do regime. Saddam Hussein não podia comprar uma bomba de gás sarin pronta na prateleira. Isso seria ilegal. Então ele usou a brecha do duplo uso.
O regime comprava produtos químicos que, sozinhos, eram inofensivos e usados para fins civis, como fertilizantes, pesticidas ou tinta de caneta. Mas, se misturados na temperatura e pressão certas, viravam armas de destruição em massa. As fábricas de armas químicas eram oficialmente chamadas de fábricas de pesticidas. A maior parte da tecnologia veio da Europa Ocidental. O homem central foi o empresário holandês Frans van Raat. Ele foi o principal fornecedor de tiodiglicol, o ingrediente base para o gás mostarda. Ele sabia exatamente para onde isso ia. Anos depois, ele foi o único ocidental condenado judicialmente como cúmplice de crimes de guerra por vender a matéria-prima responsável pelo ataque químico. Enquanto a Holanda fornecia os materiais, a Alemanha Ocidental forneceu a infraestrutura. Empresas como Karl Kolbe e sua subsidiária Pilot Plant venderam os equipamentos de laboratório e reatores necessários para construir o complexo químico de Samarra, onde o veneno foi produzido. Há uma ironia histórica macabra aqui. Os agentes nervosos usados em Halabja, como o sarin e o tabum, foram originalmente inventados na Alemanha nazista na década de 1930. Hitler nunca teve coragem de usá-los no campo de batalha. Mas 50 anos depois, graças à tecnologia fornecida por empresas alemãs modernas, o regime iraquiano cruzou a linha final da humanidade, massacrando seus conterrâneos com gases que nem Hitler teve coragem de usar no campo de batalha. O Protocolo de Genebra de 1925 proibia explicitamente o uso de armas asfixiantes e venenosas em guerra. O Iraque era signatário desse tratado, mas por que ninguém fez nada? A verdade é que a geopolítica falou mais alto que a lei. O Protocolo de 1925 proibia o uso, mas não proibia explicitamente a produção ou o estoque de armas químicas. Isso só mudaria nos anos 90. Saddam explorou isso. O segundo motivo é que, na época, os Estados Unidos viam o Irã como a maior ameaça global. E mais uma vez, partindo do pressuposto de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, agências de inteligência americanas chegaram a tentar culpar o Irã pelo ataque a Halabja nos primeiros dias, criando uma cortina de fumaça diplomática para proteger Saddam enquanto ele fosse útil na guerra. A justiça para Halabja demorou 2 décadas, mas chegou. Com a queda do regime de Saddam em 2003, Ali Hassan al-Majid foi capturado. No tribunal, ele foi forçado a ouvir as gravações de sua própria voz, onde zombava da comunidade internacional. Ainda assim, Hassan manteve sua postura hostil o tempo todo. Em janeiro de 2010, Ali, o químico, foi executado na forca. Halabja se tornou um símbolo mundial de sofrimento curdo, visitada por políticos e câmeras de TV, mas permaneceu em ruínas. Sem hospitais adequados para tratar os sobreviventes que ainda morriam de câncer e doenças respiratórias anos depois. Uma revolta explodiu em 2006, durante uma cerimônia oficial no memorial da cidade, enquanto autoridades discursavam. A população, cansada de ser usada como suporte político enquanto vivia na miséria, invadiu o local. Em um ato de desespero e raiva, os próprios sobreviventes incendiaram o monumento de Halabja. Hoje a cidade foi reconstruída, mas as cicatrizes permanecem. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você nos próximos vídeos.